sou o professor Mário Sigoli e nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a disciplina de Filosofia e Dimensões Históricas da Educação Física na unidade 2. A unidade 2 ela tem os seguintes tópicos, né? São tópicos importantes para a gente continuar com a disciplina. As escolas ginásticas, educação, saúde e nacionalismo, a gênese do esporte moderno na Inglaterra, a história do olimpismo moderno, como o olimpismo moderno se institui nesses momentos atuais, a história do uso político do esporte, a organização esportiva versus a lógica capitalista e as perspectivas do esporte educacional. Vamos lá? Vamos falar primeiramente sobre as escolas ginásticas, educação, saúde e nacionalismo. O movimento ginástico surgiu na Europa no início do século XIX e foi inspirado em estudos da literatura clássica e em precursores tais como Basidal, o Pestalozzi e o Rousseau. Então, esses autores, né, que no período do Renascimento retomaram a leitura dos clássicos gregos, eles vão servir de base para novos pensadores, novos professores criarem agora métodos de ginástica. E a ginástica vai ser inserida na educação das crianças com um intuito muito próprio. Nós vamos ver que a questão de formação do povo, de formação da pátria, é importante no contexto da ginástica da Europa nesse momento. A ginástica foi inserida na escola, no treinamento militar, nas fábricas e nas praças. Visava a formação de uma população forte e saudável para trabalhar e lutar. Nesse momento, a Europa passa por muitas guerras, né? A gente vê guerras de unificação, guerras onde os territórios estão mal definidos, aqueles feudos medievais começam, né, a ser unificados a grandes reinos, e nesse processo, né, a cultura, a língua, pátria, ela começa a ser importante para determinar um local. E as guerras, as disputas por território também, né, as reservas naturais. Então, o povo se une através da educação, da língua, isso é muito importante frisar, e dentro do processo de educação, a ginástica é inserida para estimular o patriotismo, o nacionalismo que cresce naquele momento. Tá? Então, o movimento ginástico se disseminou pela Europa, em vários países, as necessidades políticas eram semelhantes. Tá? Autores desenvolveram métodos e fundaram escolas de ginástica. A gente pode falar primeiramente do movimento ginástico sueco. Tá? A gente vai falar do autor chamado Per Henrik Ling. O Ling, né, desenvolveu uma ginástica, um método, e também, né, fez a publicação de livros falando sobre a ginástica. A ginástica do Ling ela é muito pedagógica, destinada a pessoas saudáveis que tinham como objetivo o domínio pleno do corpo e o desenvolvimento da saúde. Tá? O Ling vai também falar sobre a ginástica médica, né, voltada para o tratamento de pessoas com alguma disfunção postural, alguma patologia. A obra do Ling ela também é extremamente nacionalista, né? Ele trata de um livro chamado A Ginástica para os Filhos da Pátria, e ele traz isso, né, na Constituição do povo sueco. A gente vai ver que a obra do Ling ela vai, né, se disseminar e ela vai influenciar outras escolas. Tá? A escola francesa também tem a mesma condição de auxiliar na formação do exército, na formação do povo. E a gente vê que a ginástica francesa ela é bastante militarizada. Né? A gente percebe que esse coronel espanhol, esse general, na verdade, Francisco Amoros, ele era das tropas napoleônicas e ele vai desenvolver um método ginástico bastante vigoroso para a formação militar. Isso vai se desdobrar para a sociedade civil também. As escolas vão fazer parte desse processo de ginástica, né? E algumas escolas, inclusive, vão ser criadas, né? Como mais tarde o Instituto Joinville-Le Pont, onde o método francês foi bastante disseminado. Existe um interesse agora em sistematizar a ginástica. Né? O Amoros ele faz, né, uma série de exercícios em sequência, algo parecido com uma aula em circuito, com o circuit training hoje. Né? Então, agachamentos, flexões, corridas, escaladas, isso feito em circuitos, em sequências, né, de exercícios. Tá? Isso faz parte de um dos autores, né, da França. A França teve vários autores de ginástica nesse momento, mas o Amoros foi um dos pioneiros. A gente tem aí uma ilustração mostrando, né, uma estrutura para escaladas em cordas, né, que também fazia parte do processo de ginástica. Isso já é uma foto do Instituto Joinville-Le Pont.
A gente vai falar de um outro método de ginástica francês, né, que vale a pena ressaltar, que é o método mais recente, né, de George Herbert. Ele é de 1875 a 1957 vivo, e ele foi um oficial da Marinha Francesa, né, então ele teve uma formação de ginástica. E ele desenvolveu um método chamado método natural. Ele não acreditava em movimentos segmentados, ele não acreditava em movimentos que trabalhassem com exercícios, né, por grupamentos musculares, ele acreditava em cumprimento de tarefas, né? Ele viu isso dentro do seu exercício militar e ele, né, estava ali criando esse método natural, onde ele traçava um circuito ou algum desafio e os seus pupilos tinham que vencer esses desafios que estavam na natureza, né, que estavam trabalhando aí com esse método. Esse método de ginástica natural, né, do Herbert, ele também vai estimular mais recentemente, na década de 1990, né, ele vai estimular algo que a gente chama hoje de parkour. Né, um francês chamado David Bailey, o David Bailey, ele vai, inspirado na obra do Herbert, né, inspirado também na vida do seu pai, que o pai dele foi um bombeiro militar, o Bailey ele vai criar um método de transposição de obstáculos, não mais naturais. O Bailey já vive em uma situação urbana, mas ele observa situações na vida urbana e ele vai criar um método de ginástica, o que hoje a gente chama de parkour. É muito comum entre os jovens, na época contemporânea, a prática de parkour, e né, algo que veio da França, mais ou menos por volta de 1890, criado pelo David Bailey. Tá? A gente vai falar um pouquinho também sobre a ginástica alemã. A ginástica alemã teve vários autores também, mas nós precisamos falar do Ludwig Jahn. O Jahn, ele foi um autor muito importante, né? Porque ele também foi muito preocupado com a unificação do Estado alemão. Né? Volta aquela questão do nacionalismo, e o Jahn, então, ele vai criar um método muito rigoroso. Ele se apropria de algo inovador, que são os aparelhos, né? Então, as argolas, ele constrói um cavalo, e aí o suporte em cima do cavalo, a transposição, os volteios, é algo que ele vai trazer, né? Então, ele cria um método muito vigoroso, que visa formar um povo muito forte, o povo alemão, que tinha sofrido muito com as invasões de Napoleão Bonaparte. Então, o Jahn, né, por esse início do século XIX, ele cria esse método, mas ele incita o jovem alemão à questão do nacionalismo, de defender a pátria. Isso até um certo ponto, para o Jahn, vai ser problemático, porque ele começa a entrar em conflito com a questão do governo, e em um momento da vida dele ele é preso. Ele é tido como alguém que está contra os interesses aí, do governo. Tá? Depois ele é reconhecido hoje como um grande herói, né, da unificação do Estado alemão. Tá? E aí, dentro dos seus exercícios ginásticos, ele tenta classificar 17 classes. Tá? Ele fala da marcha, corrida, saltos, impulso sobre o cavalo, equilibrar-se, exercícios na barra, exercícios na paralela, trepar, né, escalar cordas, escalar paredes, arremessar objetos, puxar, empurrar, levantar pesos, né? Então o levantamento de pesos também é algo recorrente para a ginástica do Jahn, transportar cargas, esticar, então o processo de flexibilidade, alongamento também sendo respeitado, saltar o arco e pular corda dentro do exercício aeróbico. Então isso é bastante completo esse método do Jahn. A gente pode falar um pouquinho para você, né, aluno, que esses métodos ginásticos, eles são, então, o precursor da educação física moderna. Tá? Se eles tinham um propósito nacionalista naquele momento, e hoje nem tanto, hoje nossa ginástica e nossa educação física visa, né, um grande repertório motor, a formação saudável do jovem, a gente entende que cada uma dessas correntes que nós vimos de ginástica tiveram um desdobramento. A ginástica suíça, sueca do Ling, do Per-Henrik Ling, hoje ela movimenta um movimento chamado Ginástica para Todos, que é a ginástica representada pelas ginastradas. São festivais de ginástica geral, onde as pessoas participam não de forma competitiva,
e se esforçam para fazer apresentações coreografadas de ginástica. É um movimento muito interessante. A ginástica francesa que nós vimos, ela hoje participa dentro da composição da ginástica escolar, uma ginástica mais pedagógica. Tá? Agora, a ginástica do Yan, a gente percebe que ela se desdobrou pelos aparelhos, pelas características, porque a gente entende hoje como ginástica artística, né? A ginástica competitiva que nós temos presente nos Jogos Olímpicos, por exemplo. Tá? Então, isso é muito importante que a gente ressalte dentro desse processo, que vem compor o grande acervo que é a educação física hoje. Então, a importância. A educação física brasileira, ela foi muito influenciada por esses 3 métodos de ginástica, tanto o sueco quanto a ginástica francesa e alemã, e ela foi, né, a partir do início do século XX, se desenvolveu com essas influências. Nós vamos, a partir do próximo slide, fazer um exercício de interatividade, para testar nossos conhecimentos referentes a esse módulo das ginásticas. Então, vamos lá. Os movimentos ginásticos europeus foram atividades físico-pedagógicas que ocorreram por influência do pensamento iluminista. Quais eram os principais objetivos do movimento ginástico europeu? Pois bem, alternativa A, o desenvolvimento pedagógico, higiênico e militar do homem, preparando os jovens para a vida e para a prestação de serviço à pátria. Alternativa B, o adestramento físico dos cidadãos, voltado para a competição esportiva internacional e para a busca de prestígio para a pátria. Alternativa C, a formação acadêmica de estudiosos, pesquisar a educação física como uma disciplina estritamente teórica. Alternativa D, o retorno da utilização das atividades com objetivos religiosos e militares. Alternativa E, a busca pelo ideal da perfeição estética, um padrão de beleza voltado para o equilíbrio muscular. Em breve vamos fazer a resposta dessa interatividade. Até logo.